Eu casei com meu próprio pai, meu pai biológico. Fiquei 8 anos casada com ele. Tive 2 filhos com ele. Os nossos filhos nasceram os 2 deficientes. Nós não sabia de forma alguma que ele era meu pai e que eu era filha dele. Eu vou resumir um pouquinho aqui da minha história para você entender. Minha mãe e meu pai, eles se conheceram em uma noitada, em uma balada. E foi só uma única vez. Ela estava muito bêbada naquele dia e ele também tiveram um relacionamento, cada um foi para o seu lado. Aí minha mãe ficou grávida, mas ela não sabia dizer quem era. Ela procurou meu pai, mas não conseguiu encontrar. Ela olhava para mim e falava para mim que eu era muito parecida com ele, que meus olhos eram igual dele, que a mancha que eu tenho no rosto era parecida com a que ele tem nas costas. E assim, eu ficava querendo saber mais e ela falava, né, que ela não conhecia. Eu falava, mãe, como assim? Como você não conhece? Como você não sabe? E aí ela me contou. E quando eu tinha 9 anos, minha mãe veio a óbito e minha avó terminou de me criar. Eu morava na roça com minha avó em um sítiozinho e em torno de meus 14 anos, minha avó resolveu ir para a rua e comprar uma casa. Aí chegou o tempo de trabalhar. Eu estudei, fiz alguns cursos, aí fui procurar um trabalho. Quando eu tinha em torno de 17 anos, eu comecei a trabalhar em uma loja e lá encontrei meu pai. Meu pai era o gerente da loja. Logo quando eu vi ele, eu senti aquela coisa, a gente foi se apegando até começou a ficar. Logo ele me chamou para namorar, a gente começou a namorar e fomos morar junto. Com 3 meses que a gente estava morando junto, eu fiquei grávida e ele me pediu em casamento. Aí nasceu meu primeiro filho, meu segundo filho, e os 2 nasceram com deficiência. E todos os lugares que eu chegava com ele, todo mundo falava: ele é seu pai? Nossa, vocês parecem demais. E assim, o traço, os olhares, e aquilo começou a me incomodar demais, sabe? Até chegar um ponto de eu não parar de pensar naquilo e eu mesma ver a nossa semelhança. Eu falei com ele, ele falou, não, você tá louca, isso não existe. Essa possibilidade não existe. E ele viu as fotos da minha mãe e eu contei a história e ele não lembrou. E ele resolveu fazer o DNA para poder tirar aquilo, né, da minha cabeça, do meu coração. E quando a gente fez, deu positivo. Realmente ele era meu pai biológico. E daquele dia, minha vida foi destruída. Porque assim, eu amo meu marido, ele é tudo pra mim. Mas aí a gente começou a continuar a relação. E eu não consegui mais ter relação com ele. Conversei com minha avó falou que a gente não tinha culpa. Aí eu falei pra ela que por conta disso a gente tinha pecado, que Deus tinha mostrado o castigo, que meus filhos nasceu do jeito que nasceu. Ela falou que não, que eu continuasse, que a gente não tinha culpa. Meu marido pensava igual ela, mas aí não teve jeito. Eu separei dele, agora tem alguns meses que a gente tá separado, mas eu não consigo ficar longe dele, o meu coração dói demais em pensar que ele é o meu pai, mas ele também é o amor da minha vida. Eu não sei se eu volto, eu não consigo me recuperar, sabe? Eu perco muitas noites de sono, é muito terrível, eu não sei o que fazer depois disso. Minha vida nunca mais foi a mesma. E sinto muita falta dele, os meus filhos sentem muita falta dele. É muito complicado, eu queria muito saber a sua opinião.